Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Nossa Casa Comum. Sua ação faz a diferença no cuidado com o planeta. Uma campanha promovida pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, com apoio da instituição Misério. No primeiro episódio, conversamos sobre ecologia integral e o quanto temos a aprender com os povos originários e com os que mantêm com a natureza uma relação sagrada de harmonia, respeito e cuidado. No segundo episódio, chamamos a atenção para a importância de um envolvimento comunitário que se contrapõe ao desenvolvimento que isola e destrói. E agora vamos falar de esperança, de sementes de resistência, de projetos que reforçam os vínculos comunitários e recriam as conexões com a natureza. Eu sou Fabiana Coelho, jornalista da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, e juntamente com Gabriel, apresento a vocês esse terceiro episódio. Pois é, Fabi, vamos falar hoje um pouquinho sobre agroecologia, né? Essa forma tão bonita de se relacionar não só com a terra, dessa forma que nos inspira, né, na natureza, para garantir nossa segurança alimentar sem destruir aquilo que nos sustenta. Nós vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias sociais que vêm nos mostrando que é possível conviver de uma forma mais harmoniosa com diferentes biomas, né? Sem essa exploração predatória dos recursos naturais. É claro que a gente também não pode esquecer dos resíduos que geramos, porque tudo, no final das contas, tem um certo destino, né? É a forma como descartamos as coisas que diz muito sobre o nosso cuidado com o mundo. Para isso, nós estamos aqui com Karina Luiz, que é presidente da Associação de Catadores e Catadoras de Caicó, Rio Grande do Norte, e com Rosilda dos Santos, que é agricultora agroecológica do município de Montadas, na Paraíba. Bom, é uma satisfação enorme poder conhecê-la já um pouco, né? E ouvir um pouquinho mais suas experiências. Assim como o Fábio disse, meu nome é Gabriel, eu sou da Cáritas Diocesana de Palmeira dos Índios, aqui em Alagoas. Também faço parte da rede de comunicadores da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2. Vou me juntar hoje com a Fabiana para que possamos mediar esse bate-papo. Obrigada, Gabriel. E falar de agroecologia é muito mais do que falar em não colocar veneno na plantação, né? É falar de uma outra conexão com o meio ambiente, é falar de uma outra forma de ver o mundo, é falar na inspiração na natureza e na maneira em que tudo nela se conecta e em que cada forma de vida tem o seu papel. Então, eu queria começar a nossa conversa com Dona Rosilda, né? E saber como foi para ela essa descoberta da agroecologia e que importância teve isso para a sua vida, Dona Rosilda? Boa tarde, eu sou Rosilda, sou aqui do sítio Furnas, município de Montadas, Paraíba. Trabalhar com a agroecologia é trabalhar com a vida. A agroecologia não é só como você mesmo frisou, não botar veneno, não trabalhar com agrotóxico. Mas a agroecologia é trabalhar cuidando do meio ambiente, plantando uma planta, não desmatar, cuidar das plantas, que é a planta quem traz a vida para a gente, o ar que a gente respira, o cuidar do solo. A minha rotina aqui, como sempre, é cuidar das minhas plantas, tá sempre limpando ela, cuidando em adubação. Essa semana eu tive uma aula que foi fundamental, proporcionada pela Cáritas, que isso também nos ajudou também a cuidar mais e mais das plantas, além do que a gente já sabia. Amanhecer o dia conversando com uma planta, cuidando de uma planta, isso já é tudo na minha vida. Quando eu amanheço o dia, boto o café no fogo e aí já saio já para cuidar das minhas plantas, falo com uma, falo com outra. Meus meninos aqui já disse que eu sou uma... Estou ficando doida, velha, doida, conversando com plantas. Mas é essas plantas que me deixam eu feliz e a cada dia o ar que eu respiro é ajudado por essas plantas. Poxa, dona Rosilda, que interessante, viu? Show a fala da senhora.
A gente percebe também, né? A agricultura familiar, ela representa cerca de 77% dos produtores do Brasil. A gente pode pensar, assim, olha o peso disso, né? Eu lembro com muito carinho, na época de minha graduação, quando eu e meus colegas, a gente teve esse contato inicial, né, com a produção que o Brasil tem. E quando a gente começou a perceber que os pequenos produtores fazem uma parte massiva dessa produção. Porque a gente foca muito que os grandes produtores são aqueles que carregam o país nas costas, mas é muito pelo contrário. São os pequenos produtores, são aquela produção familiar que realmente leva o peso inteiro do Brasil nas costas. Bom, mas mesmo assim, a gente pode perceber que menos de 20% desses investimentos são investimentos da União, digamos assim. Os que cultivam em pequenas propriedades são os maiores responsáveis por colocar comida de fato em nossa mesa. São justamente esses pequenos agricultores e agricultoras que colocam a comida de verdade em nosso prato. Quando essa produção vem sem o uso de agrotóxicos, feita com um diálogo com a natureza, como faz a dona Rosilda, nesse diálogo que ela fez agora, podemos dizer que estamos falando de sementes de resistência e esperança viva nesse chão. Nas grandes cidades, também há outro personagem que cumpre bem este papel, sendo eles os catadores e as catadoras, não é isso? Karina, por favor, minha amiga, conta um pouquinho para a gente como é o teu cotidiano, quais os problemas e quais os desafios que você vem enfrentando no seu dia a dia. Boa tarde, né? Vocês já me conhecem, né? Já estamos íntimos aqui, né? Sou Karina Luiz, sou presidente da Ascamarca e da Copcase, que é uma cooperativa aqui de catadores de materiais recicláveis aqui da nossa cidade de Caicó. E sou filha de catadora. E em 2012 conheci a Caritas, que tinha esse projeto de formação lá no Lixão. E foi onde eu fui apresentada e conheci a coleta seletiva. E no mesmo ano eu não entrei, só fui entrar em 2013. E 2013 para cá, estou dentro dessa família. E, assim, a maior dificuldade hoje ainda é o preconceito, porque, infelizmente, o preconceito existe em tudo, né? E quando se vê, assim, no meio da rua, você coletando, pegando material, já olha com o olhar torto, tem deles que diz que está fedendo. A gente sabe que não está, porque todos os dias antes de sair de casa, todo mundo toma um banho, se arruma, passa um batom, uma mulher, e vai para a rua fazer seu trabalho. Mas, infelizmente, é isso. A gente sabe que a gestão de resíduos sólidos é um dos problemas com que as sociedades contemporâneas precisam lidar, né? Cada brasileiro, em média, produz 1 quilo de lixo por dia, o que resulta numa produção anual de cerca de 80 milhões de toneladas. No entanto, apenas uma pequena fração é reciclada. E a maior parte é descartada de forma incorreta, né? Então, assim, a Karina falou aí do preconceito, e, no entanto, os catadores e catadoras estão fazendo sua parte. E nós? Estamos fazendo a nossa? Porque, assim, é muito fácil julgar o outro. E, assim, a maior dificuldade hoje ainda é o preconceito. Porque, infelizmente, o preconceito existe em tudo, né? E quando se vê, assim, no meio da rua, você coletando, pegando material, já olha com o olhar torto, tem deles que diz que está fedendo. A gente sabe que não está, porque todos os dias antes de sair de casa, todo mundo toma um banho, se arruma, passa um batom, uma mulher, e vai para a rua fazer seu trabalho. Mas, infelizmente, é isso. Ao individualismo. Hoje em dia, é muito pregado o eu acima de tudo, né? Quando nós sabemos que sozinhos nós não podemos chegar a lugar nenhum. Sobre sempre estarmos juntos e juntas, seja em cooperativas de catadores, em associações de mulheres, nas organizações comunitárias, né? Iniciativas coletivas e solidárias, enfim, entre diversas outras, né? Dona Rosilda, eu queria falar com a senhora mais um pouquinho. Para você, qual seria a importância de atuar em coletivos com outras mulheres? E como é a organização de vocês? Aqui a gente trabalha, cada agricultor, como diz o ditado, cada agricultor no seu espaço. Mas, assim, quando se junta, é uma reunião que se junta, a gente sempre discute o que é de melhor para o nosso viver. O plantar, não usar veneno, plantar uma alimentação saudável, tanto para nossas famílias como para as outras pessoas que vai se alimentar daquele alimento. E assim, eu trabalho aqui de forma agroecologia. Eu não uso veneno em nada,
A minha plantação aqui é mais feijão, milho, mandioca, que aqui a gente chama a macaxeira, e a gente não usa nada de agrotóxico. Uma hortaliça que a gente planta também é tudo de forma de agroecologia, sem nenhum veneno. O que a gente usa quando precisa é os defensivos naturais, para que não venha fazer nenhum mal à nossa saúde. E é assim que a gente trabalha aqui. A gente tem, além da Caritas, a gente aqui tem um polo da Borborema e a SPTA, que é o polo sindical, e sempre a gente está se encontrando para discutir as melhores formas de se fazer colheita para que não seja vendido para atravessadores. Agora mesmo a gente o polo está tentando resgatar a abacatinho, o plantio, e por questão de muitas coisas, falta de chuvas, as situações climáticas, e aí as condições foram ficando difíceis e saiu essa tradição da batatinha. Hoje o polo vem resgatando o plantio todo de forma agroecológica. E a Caritas também ela vem dando esse suporte muito, muito, muito bom, ensinando para aqueles agricultores que são mais resistentes a ter um pouco mais de conhecimento e trabalhar de forma agroecológica. Karina, eu queria saber que você falasse um pouquinho agora como é que é a organização de vocês aí, dos catadores e catadoras aí em Caicó, e qual é a importância dessa coisa de estar juntos, né? Dessa organização dos catadores e catadoras. Assim, a gente é um grupo de mulheres. Nesse meio desse grupo de mulheres só tem 2 rapazes e elas são mães solos. Dali é onde elas tiram o sustento para sustentar a sua família. É um trabalho de formiguinha, e cada dia a gente aprende mais. E a Caritas, quando criou, acho que só não pensou no meio ambiente, na nossa casa comum, mas como também em tirar a gente lá daquele local que a gente está. Porque quem saiu de lá, quem vem de lá, sabe o quanto é difícil, e é uma conquista muito grande para a gente estar onde hoje a gente está, formado, tendo EPI, tendo um grupo, como a gente vai para o meio da rua, ver pessoas, quando totalmente lá no lixão, você estava lá, a gente não tinha contato com ninguém, não via a população, não conhecia as pessoas, é totalmente diferente. Importância muito grande, né, de você fazer esse trabalho em grupo, comunitário, né? Verdade, né? Dona Rosilda, queria falar com a senhora mais um pouquinho. Eu sei que em sua propriedade tem uma estufa, um minhocário, um bioágua e um biodigestor, não é isso? O bioágua, ele seria um sistema de tratamento de águas cinzas, ou seja, essas águas que a gente geralmente descarta, águas com sabão, águas com gordura. Então, ele é um sistema que geralmente assim, existem diversas formas diferentes de serem feitas, né? Mas a forma a qual implantamos e preferimos trabalhar é uma forma onde a primeira água, ela vem direto para uma caixa de gordura. Nessa caixa de gordura, ela é passada direto para uma caixa de passagem. Dessa caixa de passagem, ela vai para um tanque que é chamado de tanque de decantação. Onde essa água inicial, ela vai passar, depois que ela passou todo esse processo, ela vai decantar, ali para ajudar até a diminuir a quantidade de micro-organismos passados para a próxima, né? Na terceira caixa, digamos assim, ela já vai passar por um processo de filtragem, onde ele vai acabar deixando todos esses resíduos para ficar pronta para a utilização, onde ela vai cair numa terceira caixa, seria a caixa de armazenamento. Após essa utilização, a gente já consegue estar utilizando a água para fazer irrigação e diversos tipos de culturas, digamos assim, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, toda essa forma de fazer com que o produtor consiga utilizar essa água da melhor forma possível, né? Porque seria uma água que seria descartada. Então, a gente está dando um novo uso para essa água. Já o processo do biodigestor é um processo que ele converte fezes de animais em biogás. E não só no biogás, né, mas também no biofertilizante, por um processo de fermentação anaeróbica.
Então, nesse tanque, ele acaba produzindo gás, onde o gás ele é conectado ao fogão, né? Como de Dona Rosilda, produzindo biogás. Então, acredito eu que ela já não tem mais gasto nenhum com gás, né? Pelo menos as pessoas que a gente está tendo sempre tem esse relato, que não utilizam mais o gás convencional. Só o biogás já consegue suprir a sua produção diária, digamos assim, né? E também o biofertilizante, né? Muitos relatos que a gente tem, principalmente um rapaz que eu acompanho aqui em Serra Verde, que é a comunidade de resíduo, ele ficou muito contente porque iria receber um biodigestor justamente porque ele conseguiria fazer uma produção saudável sem uso de nenhum agrotóxico. Então ele já começou a querer produzir sem agrotóxico justamente por essa provocação do biodigestor. Então são tecnologias que eu acho fantásticas. Eu acredito que seria um pouco isso sobre as duas. A senhora poderia compartilhar um pouquinho com a gente como essas tecnologias vêm ajudando no seu dia a dia? Bem, essa tecnologia chegou na minha vida, foi a coisa mais boa que já aconteceu na minha vida, porque tem a tecnologia do bioágua, que isso vem me ajudando muito na questão da falta de água, de chuvas. E antes disso, eu tenho uma cisterna calçadão e quando chegava seca, eu usava toda essa água nas plantas, também usando em casa também no dia a dia, mas a maior parte era usando nas plantas. Ainda secava a cisterna, eu tinha que comprar água e colocar lá. E desde que apareceu a tecnologia do bioágua, eu não comprei mais água e nem minha cisterna secou mais, porque vem ajudando muito a aguar minhas plantas. Eu tenho uma série de plantação aqui, eu acho que você já deve ter sido informado de muitas coisas eu tenho aqui plantado, pés de café e um montão de coisa, não dá nem para me citar tanta coisa eu tenho. E tudo isso eu vou botando na água. Essa é uma coisa que me ajudou muito. Outra coisa foi a reforma, quer dizer, não foi tão bem uma reforma, porque quando a Caritas chegou aqui com o projeto, tenho uns animaizinhos aqui, e o curral era umas estacas caindo, um arame velho todo frouxo, o bicho saía para fora, era uma agonia, comendo no chão, a água botando em um coxo, era uma agonia. E com essas tecnologias chegaram tudo junto em comum, foi feito o curral, foi feita uma cocheira. Hoje os bichos, eles comem, como diz o ditado, comem um prato, não comem mais no chão, porque tem a cocheira. E mais ainda, uma forrageira, que eu sofria muito, além da ração ser pouca, e ainda tinha o desperdício por não ter como fazer a ração. E aí, com essa forrageira vindo do projeto, não se perde mais nada. Facilitou muito, muito minha vida. E mais ainda o minhocário também, que eu estou sempre tirando uma rendazinha. Quando tem humus pronto, eu já tiro, já empacoto e aí já vendo. Muitas vezes não dá nem para encomenda e sendo muito bom, porque isso é mais uma rendazinha que ajuda nas despesas de casa. Isso vem sendo muito bom. E tudo, a tecnologia que chegou aqui na minha casa foi vindo no momento certo, e eu posso dizer para a pessoa certa, porque eu não tinha condição de fazer tudo isso. Ainda tenho também um viveiro que, quando a dia chegou aqui, eu tinha um viveiro, ele era de tela, mas montado nos paus, e quando eu ia aguar as plantas, eu ia abaixada. Hoje eu tenho um viveiro que é a coisa mais linda desse mundo. Esse ano eu já estou com planejamento já pronto já para mim fazer 2.500 mudas e vai estar nesse viveiro. E agora, recentemente, mais outra riqueza que chegou na minha vida,
Além das que já tinha chegado primeiro, chegou mais outra riqueza, que é o biogás. Recentemente foi terminado e eu estou feliz da vida, porque eu não estou comprando mais bujão de gás, porque eu tenho gás agora e estou muito feliz. Eu não sei nem me expressar o tamanho da felicidade que eu estou em ter recebido todas essas tecnologias através da Caritas. Também um banco de proteínas de palmas e mais o adubo para colocar nas palmas. Palma, hoje eu terminei de limpar elas, está a coisa mais linda, está toda estourada de folhas novas, muito bonita. E tem também, foi feito também um reservatório para fazer a ração, o silo. Moia o capim, o milho, e aí bota lá nesse silo, e aí é para os bichos comer lá para o futuro, quando não tem mais ração, e aí abre, isso vem ajudando muito. O que eu tenho a dizer é que a Caritas chegou na minha vida para transformar a minha vida, assim, do zero, eu posso dizer, porque nada do que foi feito aqui, eu nunca, nem sonho, eu imaginava de um dia conseguir fazer. E olha que a gente está falando aí só de algumas tecnologias, né? Tem muitas, tem dezenas de tecnologias simples e que permitem uma convivência harmoniosa com diferentes biomas, bem como uma melhor relação com aquilo que existe na natureza, né? De uma forma que a gente possa suprir nossas necessidades sem destruir outras formas de vida. Pois é, Fabi, realmente, né? Quem mora no campo, especialmente no nosso território, né, do Nordeste 2, sabe muito bem a diferença que faz com uma cisterna. Eu falo isso com toda a propriedade do mundo porque eu tenho uma em casa, né? Eu sei bem a diferença que ela traz para uma família, especialmente para quem convive com longos períodos de estiagem, como é o nosso caso, né? Sabe realmente a importância que a água tem. E a necessidade de também saber remanejá-la, né? Aproveitar ela da melhor forma possível. Garantir a instituição das cisternas como uma política pública transformou a realidade do sertão. E isso é algo que acredito que todo mundo já tem em mente, né? Imagina se a gente conseguisse fazer com que todas essas tecnologias tivessem políticas públicas. O quão incrível não seria isso? Ainda assim, se tivéssemos mais políticas públicas de apoio à agroecologia e à agricultura familiar, também aos empreendimentos solidários, né? E às iniciativas de produção. E para além das políticas públicas, a gente também precisa rever todo o nosso modelo econômico e social, né? Mas como isso é uma coisa assim bem mais complicada, que exige uma mudança global, a gente pode começar pensando miúdo, em nossa maneira de viver em casa, com a família, com os amigos, com o trabalho, com o consumo, né? O que é que a gente consome? De quem a gente compra? Que tipo de embalagem a gente leva para casa? O que é que a gente faz com os resíduos? Karina, agora é com você. Eu queria saber como cada um e cada uma em sua casa pode contribuir com catadores e catadoras. Então, assim, você é dona de casa, você sempre vai trazendo do mercado algo que é reciclável. Então, desde já da sacolinha de supermercado, da embalagem, do açúcar, do arroz, tudo isso é material reciclável. A garrafinha do refrigerante, o danoninho da criança, a sandália torou, o caderno não vai servir mais para o ano que vem. Todos esses são materiais recicláveis que você vai estar podendo separar. Não precisa ser cada um numa sacola de cor diferente, específico. Bota tudo numa caixa ou numa sacola e vai estar destinando para a coleta seletiva. Muita gente, Karina, fala assim, mas o caminhão de coleta seletiva não passa na minha rua, então não adianta eu separar. Mas como é que a pessoa pode fazer nesse caso? Aqui na nossa cidade, aqui em Caicó, a gente tem ecopontos, que é locais específicos em cada bairro, que é para o pessoal estar em deixar nesses cantos. E olha que está sendo um trabalho formiguinha, mas está dando certo. Porque o pessoal está indo deixar seu material reciclável lá nesses pontos específicos aqui da nossa cidade e a gente passa com o carro recolhendo. E a gente também tem o Disque Coleta aqui na nossa cidade, que, assim, a gente ainda não
tá em toda a cidade, tem cantos que é mais longe, aí a gente tem um disco que coleta e o pessoal liga, manda o ponto de referência, tudo bem direitinho, a gente vai lá e recolhe seu material reciclável. Deixa eu te perguntar outra coisa. Aí é a partir até da minha experiência pessoal, porque eu faço a separação lá em casa. Então eu fui tentar conversar com os catadores. Eu levo para um tipo um ecoponto também, porque não tem um caminhão que passe lá. Mas eu queria entregar diretamente para um catador. Só que ele disse que só pegava garrafa PET e latinha de alumínio. Aí, assim, eu queria saber em relação a essa questão da comercialização desses materiais, né? Como se para eles, para alguns, não está valendo a pena coletar determinados materiais. E isso tem a ver com com a comercialização. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É assim, que a maioria dos catadores avulso e também, assim, falo pela gente da associação, a gente vende ainda muito para atravessadores, a gente não vende diretamente a empresas, porque as empresas querem um tanto de material, a gente não tem esse volume, como se diz, então fica muito à mercê dos atravessadores. Então, como para atravessadores tem certos tipos de materiais que é reciclável, mas não tem valor para eles, então eles não compram, aí por isso essa questão dele ter falado que só queria a latinha e a PET, porque, tipo, são materiais que têm um valor a mais. Entendi. E aí eu queria fazer uma pergunta também para a dona Rosilda, já que eu falei de comercialização, aí eu queria perguntar também para a dona Rosilda como é que ela faz. Ela já falou aí da produção maravilhosa e linda que ela tem, e eu queria saber como é que ela faz para comercializar essa produção. Como é, dona Rosilda? Pronto. Antes tinha os atravessadores, quando a gente não estava organizado, tinha os atravessadores. Hoje, como a gente está organizado, a gente não vende mais para atravessadores. Sempre tem a SPTA, tem a cooperativa, e aí toda a nossa produção de sementes, eles compram em um preço justo e que hoje a gente não precisa de mais atravessadores. Estou entrando agora no PA Sementes, que essa semente, se eu conseguir lucrar esse ano, porque esse ano a estiagem foi muito grande, não, a gente não sabe se vai ter, mas o PAA ela vai até 2026. E aí a gente conseguindo lucrar, porque Deus aí é quem determina se a gente lucra ou não, aí vai para o PAA. E aí é pagado em um valor justo. É o feijão, o milho, a batatinha também, e o humus também, eu já tenho a pessoa certa já para colher e passar. E também as pessoas, os agricultores que aí quer também, quem gosta de ver sua planta bonita, linda, maravilhosa, também compra. E é assim a nossa organização. A gente não passa para atravessadores, para as instituições que pagam pelo um preço justo. A minha produção de mudas, da mesma forma, a organização ela compra, quer dizer, ela entra em contato com a outra organização, onde faz diretamente essa compra e a gente já repassa. Também com preço justo, que a gente não tem, eu não tenho nenhum prejuízo sobre isso. Essa parte é uma parte de comercialização que é bem, bem organizada. Realmente são relatos bem interessantes, né? Tanto da Dona Rosilda. Muito interessante o relato da senhora, viu? Tem um provérbio africano que ele diz: gente simples fazendo coisas pequenas
em lugares pouco importantes, conseguem coisas extraordinárias. Pessoas como Dona Rosilda e como Karina, e como tantas outras, né? Elas nos revelam outras possibilidades incríveis de lidar com a natureza. E como diz a música, a gente não pode mudar o mundo, mas a cada mudança em nossa forma de vida, a gente dá uma balançada nele, né? E quem sabe se todo mundo chacoalhar o mundo juntos, a gente não consegue uma mudança global. Então, eu quero fazer uma pergunta final para nossas duas convidadas. Em que mundo vocês gostariam de viver? Começa por você aí, Dona Rosilda, e depois Karina completa. Em que mundo vocês gostariam de viver? Quem não gostaria de viver num mundo que fosse justo com todo mundo? Que a gente tivesse as políticas públicas justas e que as políticas públicas elas chegassem em quem mais precisa. Quem não gostaria de viver num mundo onde tivesse menos violência, menos violência contra as mulheres, que hoje a gente vive sofrendo muita violência. Todo dia morre uma mulher. E quem não queria viver num mundo onde as mulheres fossem mais valorizadas? E que os governantes vissem mais as famílias dando uma segurança para que a gente venha ter menos violência. E quem não queria viver num mundo sem preconceito, sem nenhum tipo de preconceito, que hoje a gente sofre muito, a questão de preconceito. A gente gostaria de viver num mundo com igualdade para todos. Eu acho que Dona Rosilda já falou quase tudo, e é isso aí, o preconceito hoje é muito grande, principalmente quando essa parte de mulher, mãe sola, catadora, é um preconceito que a gente sofre na pele diariamente, todos os dias, mas infelizmente é isso, as pessoas estão precisando de mais amor próprio, ou melhor, mais amor ao próximo, porque o preconceito é muito grande, mas é um trabalho de formiguinha e vamos mais para frente. Quem sabe que cada um fazendo a sua parte, a gente não consegue chegar no tão sonhado nesse mundo. Oh, que coisa linda! Foi muito bom conversar com vocês, gente. Eu estou muito feliz aqui. E estamos chegando ao final do terceiro e último episódio do nosso podcast. E, como sempre, a gente vai encerrar com poesia. Com vocês, o poeta potiguar Felipe Nunes. Ele diz assim: antes que nos falte o ar, antes que a caatinga perca a força que a faz resistir, antes que a chuva demore demais, antes que a floresta tombe pela última vez, antes que desapareça a comunidade e não nos reste alguém a apontar outros caminhos, sejamos teimosia. Agarremos ao fio de água que serpenteia sobre o barro, a todo e qualquer pedaço de verde que brota desavisado, aos pássaros que persistem em suas rotas, mesmo diante de uma paisagem de carbono e resina. Sejamos o desejo do que ainda podemos ser, um corpo que se reconecta com a terra, uma gente que aprende, enfim, a não devorar a própria raiz. Sejamos teimosia. Eu sozinha ando bem, mas com vocês eu ando melhor. O podcast Nossa Casa Comum fica por aqui. Acompanhe também os episódios anteriores nas plataformas, tanto do YouTube quanto do Spotify, da Rede Caritas Brasileira Regional Nordeste 2. Curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e vamos juntos cuidar da nossa casa comum.